E aí, pessoal, como é que vocês estão? Afinal de contas, né, agora em casa, todo mundo sentindo falta da escola, sentindo falta de estar junto dos amigos, sentindo falta da gente, né, também, dos professores. Bom, gente, vocês estão acostumados a eu sempre deixar uma aula lá no Moodle, ou seja, na plataforma AVA da escola, só que essas aulas geralmente não são minhas aulas. Eu sempre deixo uma aula específica de algum professor que está trabalhando o assunto, né? Então eu fico analisando as aulas, fico analisando os professores e tento trazer aquele que traria o assunto mais ou menos do jeito que eu levaria ele para vocês. Então, pessoal, hoje eu vim pessoalmente para a gente conversar um pouquinho sobre o romantismo. De novo, é isso aí. A gente ainda está no romantismo, porque sim, o romantismo é um movimento literário enorme, mas aguarda que o realismo é tão grande quanto, embora seja um pouquinho menor, se a gente for analisar. Mas olha só, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente agora vai estudar outra parte desse contexto do romantismo voltado para o Brasil e que também foi uma área que buscou desenvolver aquela identidade nacional que a gente já discutiu aqui, que eu já falei no vídeo de Senhora, que eu já falei inúmeras vezes para vocês. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o teatro romântico de Martins Pena, que seria aí então, né, o responsável por difundir o teatro no Brasil e trazer essa característica de nacionalidade para o nosso teatro, ok? Então esses slides vocês já encontram lá na plataforma Moodle, vocês encontram também os exercícios, as apostilas, outros vídeos, documentários, enfim. A questão mais importante a se tratar é que existe um probleminha ali com os questionários, eu estou tentando resolver e assim que possível, todos eles, de todas as turmas, irão aparecer. E as turmas que ficarem com problemas por conta dos prazos, né, eu resolvo isso depois, então não se preocupem, tudo bem? Mas vamos lá para o Teatro Romântico do Martins Pena. E aí vocês estão vendo a fotinha dele, muito simpático, né? Vocês não acham? Bom, então o Martins Pena, ele vai ser o Luiz Carlos Martins Pena. Nasceu lá no dia 5 de novembro de 1815, no Rio de Janeiro, e era filho de juiz desembargador. Porém, ele não tinha muitas posses. Ao contrário do que a gente tem hoje, antigamente a função pública ela não era tão bem paga ou tão bem quista como é hoje em dia. As pessoas normalmente não buscavam o serviço público, até porque não era um serviço muito bem pago, embora você ganhasse um certo status social por ser do serviço público, né? Então, ele também vai acabar órfão muito cedo, né? Com apenas 1 ano ele perde o pai e aos 10 anos ele vai perder a mãe, sendo então criado pelo padrasto, que era um militar, o Antônio Maria da Silva Torres, que vai deixar ele sob tutela de tutores, né, após a morte de sua esposa em 1825, durante o parto da filha deles. Então, tecnicamente, ele foi criado pelo padrasto, mas não foi criado por ele, porque ele ficou sob tutela de outras pessoas e, bom, isso era algo muito comum, principalmente entre as famílias abastadas do período. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto da vida do Martins Pena, né? Falando dele, né, sob a orientação daqueles tutores que eu falei antes, ele ingressou na carreira comercial e vai concluir já em 1835, 1900 não, 1835, o curso de comércio. E aí a gente finalmente tem um escritor que não é formado em direito ou medicina. Lembra que vocês me perguntaram uma vez se tinha alguém que se formava em outra coisa? Pois é. Então, olha só. Ele estudou, né, ainda literatura, teatro, desenho, música, arquitetura, história, além do estudo de outras línguas, de outros idiomas. Então ele era muito inteligente, ele era muito esperto. E aí, no caso, por conta desse estudo de idiomas, ele acabou ingressando, né, na carreira diplomática, que vai levar ele para trabalhar como diplomata em Londres. Então,
Em uma dessas viagens, né, no caso, na viagem de volta ao Brasil, ele acaba sofrendo complicações, adivinhem de quê? Da tuberculose. E em Lisboa, né, ele vai falecer no 7 de dezembro de 1848, lá em Portugal. Então, mais uma vítima da tuberculose. Lembrando que, sim, na dúvida, provavelmente o autor morreu de tuberculose, se ele for associado ao romantismo, se ele for associado a esse período, por conta da grande epidemia que assolou o mundo naquele período, tal qual o Covid-19 está fazendo hoje. Agora, falando um pouquinho da importância dele. Né? Por que a gente está estudando o teatro romântico de Martins Pena, especificamente, e não apenas o teatro romântico? Né? Qual é a importância dele em si para o contexto do teatro e da literatura? Então, Martins Pena ele vai ser considerado o consolidador do teatro no Brasil, com as suas comédias de costumes, que até hoje são representadas. Então, Martins Pena ele não vai apenas trabalhar com o teatro, ele vai também ser o cara que vai fazer com que o teatro ganhe a cara do Brasil. Ele vai ser a pessoa que vai consolidar o teatro aqui. Até hoje, a gente deve isso a ele. E as peças dele ainda são muito encenadas e técnicas dele também são aproveitadas não apenas no teatro, mas também no contexto cinematográfico, no contexto das novelas. Você provavelmente já deve ter visto alguma coisa a respeito dele por aí e nem sabe. As primeiras representações, no caso, a primeira peça representada do autor foi no outubro de 1838 e era O Juiz de Paz na Roça, que foi apresentada no Teatro São Pedro, lá no Rio de Janeiro. Essa, inclusive, é uma de suas peças mais conhecidas. Além disso, né, enquanto ele despontava aí na carreira de escritor de peças de teatro, ele também exercia outros cargos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, e também como agregado à legação do Brasil em Londres, na Inglaterra. Além disso, ele também é considerado o fundador da comédia de costumes no Brasil, escreveu várias outras histórias como farsas e dramas e também contribuiu para o Jornal do Comércio, certo? Como crítico de teatro. Então ele escrevia para o Jornal do Comércio, nosso Jornal do Comércio, que é editado aqui em Pernambuco. Sim, o Jornal do Comércio é velho, bota velho nisso, né? O que a gente pode dizer a respeito da obra de Martins Pena? Então, olha só, sua obra ela vai ser constada ou datada, né, do período anterior ao romantismo. Porém, contudo, todavia, no entanto, ele vai ser considerado teatro romântico. Eu já disse uma vez para vocês isso, que existem alguns escritores que não fazem parte, tecnicamente, do período em que ocorreu o movimento, mas eles acabam sendo classificados dentro desse movimento. Até porque o contexto dos movimentos literários, né, ele foi criado para fins didáticos. Então, a galera que estuda literatura foi lá e classificou esses movimentos literários para facilitar a compreensão, né, dentro do contexto dos estudos da literatura e também facilitar a compreensão de vocês que estudam também literatura no ensino médio. E aí acontece isso com Martins Pena e posteriormente, quando vocês forem para o modernismo, no caso o pré-modernismo, vocês vão descobrir um outro escritor que é o Augusto dos Anjos, que também teve essa característica. Ele era simbolista, não, me desculpa, ele era do parnasianismo e acabou sendo classificado como um escritor do pré-modernismo. Então, as suas peças, elas brincavam com os costumes, daí serem peças de costumes. Na época do rei, como personagens populares, como as tiradas, né, das ruas. Ou seja, ele pegava aquelas personagens, aquelas pessoas que ele via nas ruas, caricaturava e trazia para o teatro. Algo que já acontecia na época do Gil Vicente. Lembram quando a gente estudou o teatro de Gil Vicente, lá no Renascimento? Português, exatamente. Então, é uma característica que ele vai trazer lá de Gil Vicente. Então,
nós vamos ter aí, né, essas personagens que eram tiradas das ruas do Rio de Janeiro e colocadas no papel. Então nós vamos ter malandros, moças com ânsias em casar, juízes, estrangeiros, jovens pomposos, velhas solteiras, funcionários públicos, marinheiros, contrabandistas, etc. Todo tipo de gente vai aparecer nessas peças de Martins Pena, por isso que elas são tão ricas, né, dentro do contexto da construção literária. Já no âmbito social, e o enredo escolhido por ele, né, no caso, também refletia os casamentos da época. Festas na roça também refletia sobre as festas nas cidades, as decisões de herança, pagamento de dotes e assim por diante. Principalmente essa questão do casamento, se a gente for analisar aqui, é uma época completamente diferente da nossa. É uma época avessa à nossa época, onde a gente pode ter a liberdade de escolher com quem vai casar, quem vai viver o resto da vida e tarará. E também pode ter a liberdade de se separar dessa pessoa. Naquele período isso não acontecia, e o casamento, como eu também falei lá no vídeo de senhora, ele era um ato contratual. Na verdade, era um negócio que era fechado entre duas famílias, né? Principalmente por conta da questão do dote. E aqui, né, algumas obras do Martins Pena, suas mais conhecidas. Então nós temos aí, entre 1833 e 1837, um sertanejo na corte, né, que já vai trazer aquela questão do retirante do sertão nordestino. O Juiz de Paz na Roça, em 1842, que vai ser justamente aquela peça que vai ser a estreia dele. O Judas em Sábado de Aleluia, de 1846. O Cigano, de 1845. As Casadas Solteiras, e aí vocês podem tirar suas conclusões. O Noviço, o Namorador, ou A Noite de São João. O Caixeiro da Taverna, os Meirinhos, todas de 1845. E aí a gente vai ter Os Ciúmes de um Pedestre ou O Terrível Capitão do Mato, de 1846. Os Irmãos das Almas, de 1846. E aí quem leu João Cabral de Melo Neto vai fazer uma ponte, né? Os Irmãos das Almas, né? Lá em Morte e Vida Severina. Se você não sabe do que eu estou falando, vai ler Morte e Vida Severina. O Diletante, de 1846 também, e em 1847 ele traz Quem Casa, Quer Casa, né, fazendo aí um trocadilho com o sentido da palavra casa, né, brincando aí com a semântica da palavra. Enfim, pessoal, isso é o ponto de partida para vocês entenderem aí a obra do Martins Pena. Lá no Moodle eu deixei documentários, inclusive tem um muito legal feito pela equipe da Academia Brasileira de Letras, então vale a pena vocês darem uma olhada, porque são estudiosos muito competentes da obra de Martins Pena. Nós temos também discussões sobre a obra e o contexto e a importância dele em um outro documentário e um videozinho curto, onde a gente também vai conhecer um pouco mais da obra do Martins. Então fica aí a dica para vocês assistirem aos vídeos. Eu também preparei uma apostila com alguns outros detalhes para vocês e tem lá o questionário com algumas questões relacionadas à obra. Então fiquem também à vontade para pesquisar mais coisas para poder responder esse questionário, porque nem tudo que está no questionário eu deixei no Moodle, é claro. Vocês também têm que ter um trabalhozinho, né, básico. Enfim, pessoal, espero que eu tenha esclarecido melhor quem foi Martins Pena, que vocês tenham entendido melhor o contexto da obra e também a importância dele para o teatro nacional, ok? A gente se vê nas próximas aulas, eu espero trazer mais aulas nesse formato para vocês, e se vocês gostaram, né, me avisem, porque aí eu posso melhorar também esse conteúdo. Um abraço, continuem se cuidando aí em casa e a gente se vê por aqui. Até mais.